Deus, nosso Pai, de grandeza infinita, com o pensamento voltado para Ti, começamos a nossa prece agradecendo por tudo que nos vem sendo concedido, por todo amparo e assistência que recebemos do mais alto, como também agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado que nos são concedidas diariamente. Pai, que o Teu amor envolva tudo o que criaste, que o Teu amor envolva todos aqueles que vivem seus momentos difíceis de provas e expiações, onde quer que se encontrem. Pai, que Teu amor envolva a nossa irmã Nath Zagonel, que ela possa expor o fruto de seu trabalho e pesquisa com serenidade, recebendo a nossa gratidão por ela estar contribuindo para a construção de um mundo melhor para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todas e a todos, aí do Rio de Janeiro, do Centro Espírita João Batista. Como é que vocês estão? O meu nome é Natália Zagonel, eu estou falando aqui de Curitiba, eu sou curitibana, e eu fui convidada por uma trabalhadora da casa de vocês, a Elaine Celestino, para dar uma palestra com um tema livre para vocês. Então, é por isso que eu estou aqui. E eu escolhi uma temática, enquanto eu vou aqui apresentando a minha tela, que é uma temática um tanto quanto não muito falada, né, no movimento espírita como um todo. E por isso, assim, por diversos motivos, tanto na minha vida pessoal, minha vida profissional, né, eu faço, medicina veterinária, eu sou estudante de medicina veterinária, e aí encontrei também num trabalho dentro do movimento espírita, né, que é o MOVE, aqui o símbolozinho, não sei se dá para ver, essa é uma das camisetas inclusive, nossas, temos outras 2, que é o movimento pela ética animal espírita, e é um movimento que eu tenho muita alegria de fazer parte, e através dele que eu acabei conhecendo a própria Elaine, né. Então, assim, eu não vou conseguir falar muito sobre, então eu vou deixar para vocês no final as nossas redes sociais, né, é um trabalho que a gente desenvolve puramente de maneira virtual. Temos pessoas de todos os estados, praticamente, do Brasil e também da Flórida e de Portugal, que estão conosco, e o nosso principal objetivo é trazer essa temática da nossa relação com a natureza, com os animais, da nossa natureza interna, da nossa alimentação e nesse momento de transição planetária para os espaços espíritas. E foi justamente através de uma grande varredura que nós fizemos na própria doutrina, tanto na codificação, revista espírita, e depois com as obras subsidiárias, né, que nós chegamos a um catálogo de referências que nós chamamos de Catálogo de Referências da Ética Animal Espírita, e que se encontra lá no nosso site eticaanimalespirita.org, vou passar para vocês certinho depois, e a partir desse catálogo que nós criamos todas as frentes de trabalho que desenvolvemos, inclusive lives, que é a frente que eu atuo, né, lá no Instagram. Então, antes de mais nada, né, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, eu vou tentar fazer uma palestra aí em 40 minutos, é muito difícil porque é um tema muito vasto, mas estou aqui para tentar resumir um pouquinho para vocês. O tema que eu quis deixar aqui para vocês é quem são nossos irmãos animais, justamente trazendo essas imagens, assim, desse afeto e dessa nossa relação quando está equilibrada com eles, né. E o que que a doutrina espírita, né, logicamente tem a ver com tudo isso. Então aqui só algumas referências que eu usei para construir esses slides, esse pensamento. Alguns vocês devem conhecer, como a própria Codificação de Kardec, o Evolução em Dois Mundos, que é um livro fantástico do André Luiz, para quem realmente quer se aprofundar nessa temática, é fundamental. A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Ivênia Prada, que eu acho que é uma pessoa até certamente conhecida no movimento, ela é a pessoa mais, com mais propriedade de fala, né, porque é médica veterinária, já foi minha professora, e ela escreveu esse livro porque justamente ela trabalha muito com a neuroanatomia dos animais. Então ela traz esse aspecto espiritual e científico para a obra, e é muito interessante, tá?
E o Evangelho dos Animais talvez seja um pouco mais conhecido para vocês, é lá da ASEAMA, que é o primeiro e único centro espírita no Brasil voltado com o trabalho 100% para os animais. E essa é a obra deles, né, da equipe espiritual da ASEAMA, que na verdade é um romance e é muito mais de estudo, assim, dessas obras, dessas referências que até se encontram lá no nosso catálogo, do que qualquer outra coisa. Então, realmente é um livro muito fantástico para quem quer se aprofundar nessa temática, eu recomendo. Eles, inclusive, vendem de forma online. Então, para começar, pessoal, eu queria deixar algumas frases para vocês sobre como nós vemos os animais hoje, como que a sociedade e, consequentemente, o movimento espírita como um todo acaba vendo os animais, que é diferente da doutrina, mas o movimento acaba tendo essa percepção. Ah, os animais não têm alma, não sentem, não pensam, não têm inteligência, não têm linguagem, não se importam com suas vidas e não evoluem, né? O que é esse pensamento? Em síntese, ele é o resumo do antropocentrismo, que é o paradigma atual da sociedade, né? Que é o paradigma que diz que o ser humano é o centro de todas as coisas e que dele derivam todas as suas necessidades. Ou seja, o ser humano seria o principal agente de tudo isso e que os demais seriam apenas ingredientes, objetos, coisas que proporcionariam para o ser humano o seu estar na Terra, né? O seu prazer, o seu divertimento, a sua roupa, a sua alimentação, e isso acaba trazendo uma série de consequências, né? Foi importante até um certo momento, com toda a questão que nós vivemos, né, lá da Idade Média, aí teve uma transição para a Idade Moderna, onde a ciência moderna aflorou, graças a um grande grupo de filósofos como René Descartes, por exemplo, que fundamentalizou a questão do raciocínio lógico da ciência moderna, que trouxe, obviamente, grandes parcelas de contribuição, inclusive o espiritismo é inserido nesse contexto. Só que acabou trazendo, obviamente, a cultura do materialismo muito forte, essa separação da igreja e da ciência, e, consequentemente, colocando o ser humano no topo de tudo. E aí, a partir do antropocentrismo, surge uma outra lógica, que é o especismo, que é você colocar, de fato, a espécie humana acima das demais e você categorizar as espécies de acordo com o seu interesse, com o interesse do ser humano. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Mas aqui eu vim realmente quebrar esses tabus e mostrar que os animais são tudo isso de contrário do que a gente geralmente afirma. Então, assim, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né, agora indo para a doutrina, o que a doutrina fala? Questão 595. Os animais não são simples máquinas como supondes, porque o próprio René Descartes criou uma teoria chamada animal-máquina, para validar de que os animais, de fato, seriam coisas e que a gente teria direito sobre a vida deles. E isso mais tarde vai sendo desmentido, né? O Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo 17, que é um capítulo voltado para os animais, ele diz que os animais têm linguagem, têm os seus afetos e a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. Essa palestra aqui vai ser para falar um pouquinho sobre os atributos dos animais. E aí eu não poderia chegar e falar sobre os animais sem explicar um contexto inteiro, né, que infelizmente a gente acaba passando despercebido e não passando esse conhecimento à frente, né. Eu, por exemplo, sou de formação praticamente desde o berço como espírita, agora que eu comecei a fazer palestra, eu tenho 23 anos, mas durante toda a minha formação na evangelização infantil, na mocidade, até os 20 anos, eu nunca tinha ouvido falar de que nós tínhamos toda uma infância espiritual anterior à fase da humanidade. Toda vez que eu ouvia uma palestra, ou estava em alguma aula da mocidade, ou em algum grupo de estudos, sempre era dito que Deus criou nós simples e ignorantes. E aí a gente sempre estudava, né, que esse simples e ignorante era o homem da caverna, era ali rudimentar, e aí a partir daí ele começava a se livrar do instinto e passaria a dominar a inteligência. E para mim sempre pareceu muito lógico, mas depois que eu fui estudando esse tema e encontrei o trabalho do MOVE, eu entendi que a história é muito anterior, e que a gente acaba não abordando isso com toda a magnitude que ela deve ser abordada, sabe. O que eu tô falando é da evolução anímica, tá. Anímica, porque é algo que anima o corpo físico. Então vamos lá, como é que se dá a evolução? Até onde nós sabemos a partir da doutrina espírita. Nós temos lá no Livro dos Espíritos que existem 3 elementos gerais no universo: Deus, o espírito e a matéria, certo? Só que nesse comecinho da vida espiritual, vamos colocar assim, de cada indivíduo, o espírito ele é representado pelo princípio espiritual,
No fim é a mesma coisa, no próprio Livro dos Espíritos fala disso. E a matéria, ela é colocada aqui como um princípio material. Quando o princípio espiritual vai começar a sua caminhada evolutiva, ele encarna no princípio material pela primeira vez. Então, ali nesse primeiro encarne, é onde ele vai parar no átomo. Então, o átomo é o primeiro degrau, até onde nós sabemos, até a época de Kardec, que começa a evolução. Na questão 540, que está escrito aqui, é dito o seguinte, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Então, aqui ele está mostrando que essa evolução, ela realmente começa no átomo e, até onde sabemos, não termina, né, mas iria até arcanjo, que seria o espírito puro, a agilitude, a plenitude espiritual. Como que dá esse processo todo? Aí é dito lá no capítulo dos 3 reinos, do Livro dos Espíritos. Ele vai falar do reino mineral, depois do reino vegetal, do reino animal, dessas fases preparatórias da humanização da humanidade. Como é que funciona isso? E por que a gente tem que seguir essa lógica? O reino mineral, ele tem uma série de questões que a gente pode aprender, como a própria unificação da matéria, atribuir os átomos todos, né, num único conjunto, trazer essa fortaleza, trazer essa junção, né, essa aglutinação da matéria. É importante para a próxima etapa. O reino vegetal é um reino já que tem matéria orgânica, né, já são seres orgânicos. Então, ali já tem uma questão de percepção do meio ambiente, onde tem luz, onde tem umidade, onde tem sais minerais, onde tem um outro indivíduo, mas perceba, não é uma consciência, não tem uma inteligência ali, propriamente dita. Não tenho realmente a consciência. Por isso que a gente pode falar que planta não sente dor, porque não sente mesmo, não tem sistema nervoso. Mas é uma percepção do ambiente, que até tem alguns termos na botânica que a gente fala a respeito de saber onde é que é o embaixo, onde é que é em cima, onde é que está claro, onde é que está escuro, e isso é importante para o seu próprio desenvolvimento da planta, né? Depois nós vamos para o reino animal, e o reino animal eu vou destrinchar melhor para vocês, então não vou explicar muito aqui, mas ele tem uma série de categorias entre eles, e que vai realmente fundamentar o instinto, a inteligência e outros atributos que eu vou falar mais em seguida. Após todo um período no reino animal, o ser humano, né, o princípio inteligente ou espiritual, ele passa por uma fase de preparação, que o próprio André Luiz coloca que é o infraprimitivo. Ele está preparando a linguagem articulada, ele está preparando o cérebro para a questão de ter uma concepção de futuro, uma concepção de Deus. Tudo isso é descrito naqueles livros que eu coloquei lá no comecinho, tá bom? E aí, por fim, ele se torna realmente esse espírito com E maiúsculo, que eu não gosto muito dessa diferença, porque no fim todos somos princípios espirituais, todos nós somos seres espirituais em desenvolvimento, só que em etapas diferentes, e o ser humano acaba vindo com um ampliar um pouco maior, porque acaba tendo o livre-arbítrio de senso moral, que é aquele que de fato vai discernir entre o bem e o mal e ter a ideia de Deus, que aí já é essa próxima etapa e caminhando cada vez mais para a angelitude. A própria Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, vai dizer a mesma coisa. Fascículo de luz, depois mineral, vegetal, os animais em todas as suas etapas e como último nível aqui na Terra, o primata, depois a humanidade, e por fim a meta, que seriam os espíritos puros e a angelitude. Aí você deve estar pensando, poxa, então todos os átomos que eu já presenciei, que eu sinto, que eu vejo, que está no meu corpo, um dia vai se tornar um princípio espiritual, um dia vai se tornar um espírito puro, como Jesus. Pois é, até onde a gente sabe é exatamente isso, é uma ideia muito doida, mas para mim faz todo sentido, né, enfim. Então assim, vamos entrar no reino animal que eu falei para vocês. O reino animal, ele tem diversas mini categorias entre eles que a gente estuda na botânica, desculpa, na biologia. Então, esponja do mar, depois a gente vai para a água-viva, que você vê que tem uma diferença entre as duas, né? A água-viva já é um ser que consegue nadar no mar, então ela consegue ter experiências diferentes do que a esponja do mar, que está simplesmente ali, paradinha. A esponja do mar é considerada pela própria ciência como um animal mais simples, então faz sentido essa lógica. Tudo isso está no livro do André Luiz, né? No Evolução em Dois Mundos, perdão, está descrito tudo isso para vocês. Então, a planária, que é um verme achatado, a lombriga, que é um verme intestinal, depois vai para os moluscos, caranguejos, depois vai para a minhoca, que são os anelídeos, passa para os artrópodes, né, que é uma imensa classe de artrópodes, que são os insetos, os equinodermos, aqui representados pela estrela do mar, e aí tudo isso aqui são os animais invertebrados, percebe? Nessa ordem de desenvolvimento, tanto na ciência quanto na espiritualidade.
Depois ele entra na fase dos cordados, que é a fase onde, de fato, começam os vertebrados. Então, a gente tem o peixe, o anfíbio, os répteis, as aves e, por fim, os mamíferos, que eu vou dizer mais para frente. Mas entendam que, como tem diferença, sabe? Viver na água, viver na terra, ter uma pele de determinada estrutura, se alimentar de determinada forma, tudo isso vai gerar experiências para esse princípio espiritual e que ele vai agregando. E aqui eu não consegui dar detalhes certinhos para vocês, mas se vocês forem estudar de fato na biologia, vocês vão entender como é que ali, nesse momento todo, vai se desenvolvendo o sistema nervoso, como ele começa com coisas não muito diferentes das plantas, né? E aí ele vai se aprimorando, os sentidos vão se aguçando, né? As capacidades, os atributos, tudo isso vai se ampliando, né? E a ciência tem mostrado cada vez mais ali que a partir dos moluscos você já começa a ter uma consciência, um despertar de consciência desse ser, cognitivamente falando. Então ele começa a perceber que é ele um indivíduo e que o outro é um outro indivíduo, sabe? Então, por exemplo, um peixe consegue sentir dor, prazer, frio, medo, angústia, e ele consegue captar que o outro indivíduo é um outro ser e que ele é um só. Isso é a autoconsciência. Então, a partir dos moluscos, né, principalmente representado pelo polvo, você já tem essa questão. Tá lá na Declaração de Cambridge, que é uma declaração de neurocientistas do mundo todo em 2012. Mas o que eu quero chegar para vocês é que nos mamíferos, que seriam considerados animais mais complexos, em termos cognitivos, de inteligência, de atributo, de sensibilidade, de emoção, de sentimentos, de criação de laços, de sociabilidade, eles são muito, muito mais vastos, muito mais inteligentes, né? Então, assim, mesmo entre os mamíferos selvagens que não têm contato com o ser humano, você percebe que há diferenças entre eles. Então, existe o golfinho que vive no mar, existe o elefante que é herbívoro, existe o leão que é carnívoro, existe o urso polar que está lá no extremo frio. Como que você lida com isso? E existem os primatas, que já seriam esse último nível, que é um nível mais entrando nessa fase de humanização do princípio inteligente. Então, assim, é importante a gente perceber que cada fase tem a sua importância, cada animalzinho, cada ser importa para Deus, importa na sua criação. E que nós, né, obviamente, como estamos à frente deles, eu não gosto do termo de colocar acima, porque gera uma hierarquização que eu não gosto. Gosto sempre de pensar que a gente está numa fila e que nós já passamos por esse caminho e estamos aqui. Mas temos um caminho à nossa frente. Então, os espíritos que estão à frente, os espíritos ditos superiores, mais adiantados, né, eles já conhecem o caminho que a gente ainda tem que percorrer, então eles nos auxiliam. Da mesma forma, nós sabemos o caminho que nós já percorremos, então nosso dever seria de amparar todos aqueles que estão anteriores a nós, que ainda estão nessa infância espiritual, né, ainda mais nós que somos seres mais racionais, que compreendemos mais a vida, que temos a noção de Deus, os animais nos veem como deuses, né, então nós temos essa capacidade. E temos os mamíferos domésticos, né, são aqueles que realmente passaram pela domesticação do ser humano e toleram a sua presença. Então temos os bovinos, os equinos, os suínos, o cão e o gato. E aí gera uma série de discussões também, até onde essa domesticação foi boa, né? Até onde isso trouxe benefícios para as duas espécies, né? E aí é uma discussão de ética muito, muito, muito longa e eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas ao longo da palestra vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, pessoal, vamos falar dos atributos, tá? Que seriam essas características que são adquiridas no reino da animalidade. Então, o instinto, claro, né? O instinto é uma coisa, assim, muito interessante de você perceber, porque o instinto, ele tá completamente alinhado à lei de Deus. Isso não sou eu que tô falando, tá lá na Gênese. Para quem tiver interesse, se eu não me engano, tá no capítulo 3 da Gênese, ele vai discutir essa questão do instinto e da inteligência. Então, o instinto, ele diz muito respeito a um comportamento automático de uma determinada espécie. Então, por exemplo, os peixes descritos nas imagens são peixes que eles é um cardume, né? Então eles vão nadar conforme o líder está nadando, assim como os pássaros no céu. Então, isso é um instinto de proteção da espécie, porque se chega um tubarão ou um animal maior, eles conseguem assustar, eles conseguem juntos, coletivamente, sobreviver a um ataque. Isso é um instinto que foi, assim, gerado por milhares e milhares de anos até se tornar tão natural e automático. Agora, a inteligência, ela já é um atributo do indivíduo. Então, dois pássaros, como descrito ali, né?
da mesma espécie, mas indivíduos diferentes tendem a agir de formas diferentes frente a uma mesma situação. Então, sei lá, você tem uma comida na frente e um outro tipo de perigo, talvez ali. Se você colocar 2 pássaros, da mesma ninhada, iguaizinhos, da mesma espécie, pode ser que um haja de um jeito, o outro haja de outro jeito, e um deles acaba sendo mais inteligente, usando uma ferramenta, usando uma forma de captar o alimento de uma maneira diferente, que seja mais inteligente, mais rápida, mais eficaz, entendeu? Então essa questão da inteligência, de fato, é do indivíduo que vai experienciando coisas completamente diferentes de outro indivíduo, assim como nós. E a partir disso ir aprendendo com as situações, isso vai gerando essa inteligência. Mas em geral tem espécies que são mais inteligentes do que outras, isso é natural, mas não diz respeito ao instinto que seria uma coisa padrão daquela espécie. Comunicação é uma coisa que muita gente, não valoriza, mas tem animais que têm comunicações muito, muito complexas. As próprias abelhas, estão estudando que elas têm percepções de física, de angulação do voo, da luz do sol, e elas indicam isso umas para as outras. Quando elas querem, por exemplo, escolher uma outra colmeia, tem votação, elas são democráticas. Então são linguagens diferentes que não deixam de ser comunicação, né, se comunicam entre elas, mas não com essa linguagem articulada que nós temos. Por isso que eles se entendem, né, a gente que não entende eles. Então o pensamento também é uma coisa que a ciência tem começado a perceber, fazendo tomografia em alguns animais, percebendo que eles de fato pensam, e no campo da espiritualidade a gente sabe que os animais têm um pensamento fragmentado, ou seja, ora eles pensam, ora eles não pensam, e a tendência espiritual é de cada vez mais que eles vão indo para a fase de humanização, esse pensamento tende a ser contínuo até a fase de humanização propriamente dita, onde aí sim nós temos um pensamento contínuo, onde a gente não consegue parar de pensar. A gente pode meditar o tanto que for, que a gente não consegue parar de pensar. A autoconsciência eu já falei para vocês, tem o teste do espelho, que dá pra gente fazer com o nosso bichinho, para ver se ele se reconhece. Tem a senciência, que eu estava falando lá da Declaração de Cambridge, ela preveu a consciência e a senciência. A consciência é o saber de si mesmo, e a senciência é a capacidade de você sentir a dor, sentir um estímulo, e ter o sofrimento a partir disso, que é você se muriar por aquilo que está acontecendo contigo, que você não quer que perdure esse estímulo ruim. Então, por exemplo, a dor, em determinados animais ela é menos intensa, ela é mais intensa por causa do desenvolvimento do sistema nervoso, mas em alguns animais o sistema está tão desenvolvido, como no caso dos mamíferos, que a dor é exatamente igual à nossa. Então a senciência ali, diz respeito à dor, ao desconforto, ao prazer, à euforia, à angústia, ao calor, ao frio, e diz muito dessas capacidades desses indivíduos já, porque a evolução não dá saltos, né, não é preto no branco, então de fato os animais precisam desenvolver os órgãos, a sensibilidade, as emoções, para chegar na fase da humanidade também, que é o próximo degrau, né, e todos importam. O livre-arbítrio existe sim, e eu vou falar depois, tá lá no Livro dos Espíritos para quem tiver interesse, se eu não me engano é a partir da questão 595, quando ele vai falar dos animais, tem ali umas 18 questões que ele vai falar da comunicação, do livre-arbítrio, da questão de se os animais têm alma, que é tudo isso que eu estou falando para vocês, né. Então lá é bem interessante para vocês estudarem. E o livre-arbítrio é dito lá que os animais têm sim uma liberdade de ação, mas que diz respeito à vida material. Então eles podem escolher a hora que eles querem comer, a hora que eles querem beber água, por mais que seja uma necessidade para sua conservação, tem hora que eles escolhem: "Ah, agora eu quero brincar. Ah, agora eu quero sentar no colo da minha humana. Ah, não, não gosto de sentar no colo da humana, gosto de ficar no chão, gosto de ficar no sofá. Ah, agora eu quero pegar sol". Sabe essas coisinhas? É só a gente observar, os animais escolhem o tempo todo. E é justamente um treinamento para quando a gente de fato ter a liberdade moral, né, de escolher entre o bem e o mal. E os centros vitais, né, que também é conhecido como chakras, a ciência está cada vez mais estudando e sabendo aplicar isso na medicina veterinária, na biologia, na ciência da neurociência, enfim, da própria questão da epífise, né, que é a glândula pineal, que os animais têm também, então eles estão começando a estudar sobre isso. Aqui eu vou passar muito rápido, mas só para vocês entenderem, olha, Kardec está perguntando sobre a questão da linguagem dos animais, tá falando que sim, que não é igual a nossa, né, mas que eles se comunicam sim. Depois ele pergunta sobre: "E os animais que não têm voz, será que eles não se comunicam?" E eles falam: "Sim, eles têm formas de se comunicar que são outras, e que nós desconhecemos muitas vezes".
No próprio Evolução em Dois Mundos também é dito que precisa de uma engrenagem, precisa que a cognição e todo o aparelho material esteja suficientemente pronto para desenvolver essa necessidade da linguagem, da comunicação. Uma coisa que eu acabei não falando para vocês, né, tudo isso que eu tô falando é o despertar da matéria, né, tipo, é a evolução material. Só que, paralelo a tudo isso, existe a evolução espiritual. Existe o desenvolvimento de um corpo espiritual, que é o perispírito, um corpo mental. E inclusive o próprio André Luiz, nesse livro mesmo, Evolução em Dois Mundos, ele diz que as células do nosso corpo, ela já tem uma mentalidade, digamos assim, ela já tem o início de um desenvolvimento de comportamento mental e de instinto, porque elas têm um automatismo, começa a nascer ali. Então, a gente pode dizer que começa talvez ali o início de um perispírito, de um desenvolvimento a partir da célula. E aí vai, né? É muito complexo, gente, eu só dando uma pincelada mesmo. E aí essa linguagem diz também que foi a partir dos espíritos superiores que coordenaram esse desenvolvimento, sempre, né? Tá lá no Caminho da Luz, inclusive. Aqui outras questões também envolvendo outros tipos de comunicação e que todos os animais, né, os répteis, os anfíbios, as aves, os invertebrados, todos eles têm o seu tipo de comunicação e ele vai descrevendo alguns exemplos. Que mais? Aqui sobre a consciência fragmentária, tá vendo? Tudo isso tá lá na Evolução em Dois Mundos, para quem tiver interesse, tá? Mostrando novamente a questão dessa comunicação e dessa consciência, porque você precisa pensar, entende? Você precisa raciocinar uma série de fatores para você ter essa necessidade de se comunicar com o outro, senão você não se comunicaria. Então, a linguagem ela é um processo final de muitos mecanismos internos da psique do animal, né? Mais uma vez, essa é uma das que eu gosto muito, a 595, que ele diz assim: "Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta uma certa liberdade de ação", ou seja, a Kardec já está afirmando, os animais são inteligentes e têm uma liberdade de ação, que é um livre-arbítrio. "Haverá neles algum princípio independente da matéria?" Agora ele pergunta: "Os animais têm alma?" E a resposta: "Há, e que sobrevive ao corpo." Ou seja, as 2 primeiras questões não foram desmentidas pela espiritualidade, então confirma, os animais são inteligentes e têm livre-arbítrio, e a questão de que se tem alma, sim, e que sobrevive ao corpo, ou seja, vai para a erraticidade, depois volta para a Terra, e assim vai. E a letra A, né, ele pergunta se isso seria semelhante ao ser humano. Ele fala: "É, só que ela é inferior à do ser humano." Por isso que eu falo assim, eu não gosto desse inferior, né, eu acho que é anterior. Mas vocês entenderam, né, ela é mais simples do que a do ser humano, porque o ser humano tem outras necessidades e exigências que acaba gerando um princípio mais complexo. Mas os animais têm sim e obviamente sobrevive ao corpo por necessidade. Aí aqui eu coloquei algumas imagens sobre como que a ciência tem visto essa questão dos centros vitais. Temos o Reiki, temos a acupuntura, esse aqui é o mapa de acuponto. Olha, da medicina tradicional chinesa a gente já tem isso. Agora que os animais estão recebendo mais atenção para a acupuntura. E aqui um exemplo dos centros vitais que nós temos em todos os animais. Tem animais que têm menos, tem animais que têm mais, mas entendam que o centro vital ele está diretamente ligado não só ao princípio espiritual, desculpa, ao perispírito, mas também ao corpo físico que está se desenvolvendo. Então, as aves, por exemplo, têm o centro vital da laringe muito desenvolvido, porque ali é uma fase, é uma etapa de afloramento da linguagem articulada, para ser necessária nas próximas etapas. Então, é muito bonito. Que mais? E agora eu vou entrar nos atributos que são mais de cunho espiritual, que a ciência ainda não consegue avançar, né. As percepções espirituais. Vejam, aqui não é mediunidade, tá. A mediunidade, que é o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, diz respeito ao ser humano, porque o ser humano tem essa capacidade e tem o livre-arbítrio moral, né, de entender o que é o bem, o que é o mal, para poder fazer esse intercâmbio. Os animais, eles não têm como avançar do nada, né. Então eles precisam começar a ter essas percepções espirituais, que é ver, ouvir, né, esse plano espiritual, mas sem conseguir fazer esse intercâmbio entre os 2 mundos, né. A sintonia com Deus eu acho linda, porque o próprio instinto e a sua inteligência e a sua sensibilidade tá muito regradinha com as leis de Deus. Por isso que é mais comum a gente ver solidariedade e compaixão entre os animais do que muitas vezes entre nós, que por livre-arbítrio nos afastamos das leis de Deus, né. Então, como eu falei, os próprios sentimentos, a gente vê, assim, que extrapola a questão da conservação. Um casal de primatas é um casal que permanece junto pela vida inteira, eles se protegem, eles cuidam, eles se dão presentes, e eles só tiveram, às vezes, um filho, 2, 3.
que era naquela fase reprodutiva da fêmea, mas depois eles continuam aflorando todos esses sentimentos e esse carinho entre eles, que é maravilhoso, né? Não só os primatas, mas outros animais também. O sofrimento, como eu falei já para vocês, que tem a ver com a senciência, essa capacidade de entender que é você que está sofrendo e com isso é muito pior porque você não consegue sair dessa situação, né, muitas vezes causada pelo ser humano. A desencarnação, que é muito semelhante a nós também, o próprio plano espiritual, que aqui muitas vezes deve ter gente perguntando assim: "Ué, mas os animais eles ficam na erraticidade ou eles reencarnam automaticamente?". A resposta depende. O que a Ivone Pereira, do Amaral Pereira nos fala e outros livros, Emmanuel, Joana, é de que os animais, quando eles criam uma relação com o ser humano, eles passam a ficar mais tempo na espiritualidade justamente por criar esses laços. Enquanto que animais que ainda não convivem tanto assim com o ser humano, não têm ainda um corpo, um princípio, um perispírito mais desenvolvido, que tem essa capacidade de permanecer na erraticidade, normalmente eles já reencarnam automaticamente, porque é mais urgente, né, a sua evolução. Reencarnação, né, e os laços afetivos, que eu vou te falar um pouquinho deles mais pra frente. Então aqui eu vou passar muito brevemente, tá, pessoal, que o tempo é curto, mas só para vocês perceberem que lá no Mensageiro já tá falando sobre a questão do sofrimento dos animais. No 42, que é um capítulo que eu amo, vai falar dessas percepções espirituais, dos animais verem a equipe do André Luiz ali, naquele momento, fazendo evangelho com eles, né, o evangelho no ambiente rural. Aqui que eu falei da Dona Ivone, ela tá, é um card do MOVE que mostra que ela estava lá no plano espiritual, em semi-despreendimento, ou seja, ela estava dormindo, se desdobrou, foi para o plano espiritual, e lá ela visualizou o boi, o cavalo, o cão e o gato, que ela sentiu lá e que também estavam no estado de semi-despreendimento. Eles também estavam dormindo e foram para o plano espiritual, porque é natural, eles estão começando a ter essa capacidade de desprender do corpo, né, temporariamente, que é fundamental para a fase da humanidade. Faz sentido. Esse é um dos vídeos mais lindos que eu já vi na minha vida. Deixa eu ver se eu consigo passar pra vocês. Olha isso. Ai, a coisa mais linda do mundo, gente. Você vê esse movimento de piscar dos olhinhos, a ciência, né, tem mostrado cada vez mais que os animais, eles demonstram gratidão, esse sentimento de gratidão através dessa piscadinha dos olhos. Eu acho incrível e combina com esse card que eu também acho sensacional do Emmanuel, lá do MOVE, né, esse trabalho dos cards é uma das frentes de trabalho que a gente faz, que é pegar a referência e colocar, assim, uma imagem para conseguir que mais pessoas vejam que essas verdades estão na doutrina. Então olha que bonitinho, receber como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Então, olha só, também é uma bichinho preguiça você perceber que é uma obrigação sagrada, que é aquilo que eu falei, nós estamos à frente, nós sabemos o caminho das pedras, nós somos irmãos mais velhos dos animais, e o irmão mais velho, ele cuida, ele ampara. Jesus é nosso irmão mais velho, então nós somos irmãos mais velhos dos animais. Então é nossa obrigação mais próxima cuidar desse próximo, que não é um humano, né? Jesus nunca disse que o próximo era um ser humano, mas ele disse para amar o próximo, e a gente está buscando fazer isso. Então aqui só para mostrar para vocês como a gente cria laços com os animais, tá? Lá no Evangelho dos Animais, no capítulo 18, chamado A Família Espiritual, tem o caso da gatinha Sarinha, tá? Então eu vou contar brevemente o que está acontecendo e eu vou explicar como que a gente chegou nesse caso, tá bom? Então, primeiro, a gatinha Sarinha, ela foi adotada aos 2 meses por um casal, que é o Luiz Fernando e a Patrícia, descrito no livro. Eles têm 2 filhos, a Maria e o Pedro. Quando a gatinha estava com 7 meses, ela ficou prenha no primeiro cio. E aí, quando ela engravidou de 3 gatinhos, né? Então, estava na barriguinha dela.
e eram 3 almas que já estiveram com cada um da família em outras existências, ou seja, estavam retornando a ter esse contato com os humanos dessa família que eles já tinham tido contato em outras existências. Um dos filhotes, inclusive, era o grande amor da infância da Patrícia. Sabe aquele bichinho, aquele animalzinho que a gente tem quando a gente é muito criança e passa a infância inteira com ele, ele morre quando a gente é jovem? Foi mais ou menos isso. Então, um desses gatinhos que estava na barriga da Sarinha tinha sido um piquenês chamado Pingo, que foi o amor da vida da Patrícia na infância. Os demais tinham sido gatos que tiveram relações com o Luiz Fernando quando ele ainda era estênio, numa outra existência. Então, ele era estênio, aí morreu estênio, reencarnou no Luiz Fernando, que é o dono da Sarinha, a gatinha. E aí, esses outros 2 gatinhos que estão na barriga da Sarinha foram muito amigos, né, do Estênio, que foi a outra vida do Luiz Fernando. É um pouco confuso, mas vocês vão entender. Aí a Sarinha, em uma das suas existências, olha que interessante, ela foi uma gatinha maltratada pelo Luiz Fernando quando ele era criança. Sabe coisinha de criança, assim, que é abominável, mas acontece? De cortar a patinha, de girar o gatinho, enfim, acabar torturando e matando por diversão. Foi o que ele fez com a última vida da Sarinha, quando ela ainda estava, era um outro gatinho e foi maltratado pelo próprio Luiz Fernando nessa vida. E aí essa lembrança inconsciente do que ele fez com essa alma, com esse espírito que está ali na frente dele, dá a ideia, sugere a ideia dele mesmo de querer abandoná-la, de não querer assumir a responsabilidade de cuidar dos 3 gatinhos que ela estava prenha. E queria fazer isso durante a madrugada porque a Patrícia, a esposa dele, não queria deixar ele fazer isso, claro. E aí, agora eu vou entrar na parte de como que a gente soube dessa história. No livro, os protagonistas são seis pessoas que se conhecem da casa espírita, que começam a se questionar a respeito dos animais. Juntos, eles formam um grupo de estudos, começam todo domingo a estudar, e mais do que estudar, eles começam a vivenciar situações e tal. E aí, o Plínio é um grande palestrante espírita, grande conhecedor da doutrina, e a Ana Paula é uma médica veterinária. Os 2 compõem esse grupo. Quando eles vão dormir, eles são recebidos por 2 franciscanos que levam eles para uma cidade, uma colônia espiritual voltada com trabalho para os animais. Tudo isso é descrito no livro. Quando eles chegam lá, existe um departamento nessa colônia espiritual que é especificamente para receber preces, orações. Nesse lugar, eles recebem a prece da Patrícia, que ficou sentindo que o marido ia abandonar a gatinha. Então, ela faz uma prece, essa prece é recebida por esses franciscanos, eles chamam o Plínio e a Ana Paula para ajudar, e juntos, quando o Luiz Fernando vai dormir, eles, em desdobramento, falam com ele, convencem ele de que, mostrando toda essa questão histórica, né, toda essa relação que ele tem com elas, para ele não fazer isso, né? E eles acabam conseguindo, ele não abandona a Sarinha. Então, olha como é legal você perceber que existe esse tipo de organização que antes a gente achava que era só com o ser humano, mas que cada vez mais a gente tem percebido que tem com os animais também. E isso corrobora muito com a Revista Espírita de 58, 1858, que diz que essas simpatias que lá no alto formam família de espíritos, que é a família espiritual, também agrupa em torno dessas famílias todo um cortejo de animais devotados. Ou seja, a nossa família espiritual, ela é interespécie, ela é maravilhosa e ela é universal. Cada vez mais a gente vai traçando esses laços com toda a natureza. Como essa frase do irmão Marinho, somos aqui uma grande família e nossos laços de afetos são extensivos à natureza. Então, gente, só para a gente ir finalizando, vou passar mais rápido uns cards para vocês, porque diante disso, talvez a questão mais lógica que vocês estejam pensando seria: nós, seres humanos, temos alguma responsabilidade diante dos animais e dos demais reinos da natureza? E qual seria essa responsabilidade? Aqui colocando um pouquinho de um porquinho para vocês, né? Qual seria essa ética que nós devemos ter perante a natureza dos animais? Então, vou mostrar um pouquinho do que os espíritos estão falando, não é a Natália, são os espíritos. Todos os espíritos em marcha são ajudados pelos seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, aqueles que estão colocados abaixo dele, que é a questão da lógica da fila que eu tinha falado anteriormente. É a frase do Leon Denis. Allan Kardec, pessoal, capítulo 7, item 32, lá da Gênese, o próprio Kardec escreve o seguinte: o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. E ali ele está descrevendo toda uma questão de, poxa, nós estamos aqui há 200 mil anos, o ser humano. Quantos milhões e milhões e bilhões de animais não passaram pela Terra nos milhões de anos antes do ser humano aparecer?
todos esses animais foram criados para o ser humano, e o ser humano não estava aqui. Então, qual foi a lógica, sabe? Então, essa é uma questão que ele mesmo quebra desse paradigma da sociedade daquela época, de realmente achar que os animais eles estavam ali para servir ao ser humano. O próprio Kardec diz também, Kardec não, desculpa, são os espíritos na codificação, tá? Lá na questão 716, se não me falha a memória, quando ele, ou não, talvez é 736, que é da lei de destruição, diz assim: toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Não, acho que esse aqui é da lei de conservação. Enfim, tá ali no livro dos espíritos, mas está mostrando que, de fato, quando a gente antecipa essa destruição, quando a gente desmata o lar de vários animais lá na Amazônia, né, por interesse do ser humano, quando nós maltratamos os animais na rua, quando nós optamos por nos consumir de algo que é completamente desnecessário para nós, como alimentação à base de origem animal, nós estamos antecipando essa destruição desses seres. A gente está convocando toda uma extinção em massa também. Então, isso vai trazer também prejuízos para esses princípios inteligentes, esses espíritos que estão nessa fase de desenvolvimento. Humberto de Campos: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Olha só que interessante. Ninguém está falando para a gente se tornar vegetariano ou vegano de um dia para o outro. Tem gente que consegue, mas a grande maioria tem dificuldade. Então, aqui ele está falando para novamente, todos os dias, criar essa renovação. Começar mudando, começar experimentando pratos diferentes que sejam vegetarianos. Fazer a segunda sem carne, a segunda vegana, e aumentando o tempo dos dias sem comer carne durante a semana, para aos poucos vocês começarem a mudar os hábitos e perceber que de fato é muito mais simples, é muito mais fácil, inclusive, mudar um hábito alimentar do que aprender a perdoar, do que aprender diversas outras falhas morais que nós temos, né? A alimentação acaba se tornando uma das mais fáceis para nossa reforma íntima, e ela acaba gradativamente a, ampliando muito mais e facilitando o processo das outras falhas morais, justamente porque deixar de comer animais é fazer uma caridade, e não tem uma mais importante do que a outra. Aquilo que a gente consegue fazer, seja alimentação ou seja outras falhas morais, tudo isso é maravilhoso e traz muito benefício para nós, porque no fundo todos fazem parte da nossa reforma íntima, né? Olha só, o Alexandre, lá no André Luiz, no Missionários da Luz, ele diz assim: no capítulo 4, a nossa inteligência teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Aqui tá falando sobre as proteínas, gente. E aí tá falando, gente, vocês têm inteligência suficiente para achar proteína que não seja do animal. E outra, gente, já vou falar até para vocês. Os animais comem o quê? Todos os animais que nós consumimos são herbívoros, eles comem planta. Então a proteína não foi sintetizada pelo animal, a proteína veio da planta. Então, o que o vegetariano ou o vegano faz é simplesmente ir até a fonte e achar a proteína que já está ali, né? Sem passar por todo o sofrimento que esse intercâmbio faz. Os animais são só armazenadores desses nutrientes. Mas eles não são isso, eles são uma vida, né? Uma vida espiritual em desenvolvimento. Olha só, também do André Luiz: ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque do retorno. A pandemia, pessoal, é uma pandemia zoonótica. Ela veio dos animais, da nossa relação equivocada com eles, do nosso confinar animais e manter eles muito próximos a nós, e espécies diferentes próximas entre si que não estariam próximas à natureza, facilitando o processo de mutação de vírus e gerando isso, essa mutação para o ser humano. Ou seja, a gente está desrespeitando a natureza e estamos recebendo esse doloroso choque. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Aniceto, lá no Mensageiros da Paz, livro 2 do André Luiz, ele fala sobre isso. Eu achei tão bonitinha essa imagem. Esse aqui também, olha: devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Atreveremos-nos ir a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? A gente consegue afirmar que de fato estamos sendo bons para os animais? Olha essa daqui, gente, do livro Pontos e Contos, do Humberto de Campos. Nesse livro, Jesus traz um relato. O próprio Jesus, ele escreve, ele fala um discurso no livro e diz o seguinte: não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Nesse capítulo, ele estava falando justamente sobre o não matarás,
que lá na época de Moisés, 1500 antes da vinda de Jesus, já se falava sobre não matarás, mas o ser humano deturpou e continuou sacrificando animais, continuou consumindo animais, achando que esse não matarás estava só dizendo respeito ao ser humano. E aí Jesus, no século XX, veio falar: pô, galera, vocês estão distorcendo a minha fala há 3.500 anos, né? Olha só, eu estava falando sobre os animais também, sobre a natureza. Olha, Joana, o indivíduo que se apiada do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Olha aí que eu falei do conceito da caridade se expandir a toda criatura. Por fim, eu acho que deve ser o último card, eu coloquei essa simples, né, lá do livro Conduta Espírita, do André Luiz, capítulo 33, que fala: o respeito à criação constitui um simples dever. Aliás, esse é o capítulo 32. O respeito à criação constitui um simples dever. É um simples, não é nem o mais complexo, é um simples dever. E eu queria lembrar aqui, por fim, né, desse cara, o Francisco de Assis, que não é à toa que ele é o porta-voz, ele é o patrono dos animais e da natureza, porque ele chamava todos de irmãos. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Chuva, irmão Vento, irmã Montanha, a irmã Árvore, o irmão Riacho, o irmão Peixe, o irmão Lobo, o irmão Passarinho. Então, ele tinha o mesmo nível de comportamento horizontal com o humano e com o não humano. Ele, para nós, é o símbolo do que seria talvez uma ecologia cósmica. O entender de que a criação divina, ela diz respeito a todos, porque todos nós somos criaturas de Deus, e que nós não temos o direito sobre a vida de nenhum deles, né? Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, por sermos filhos de Deus, e tudo se encadeando na natureza, né? Os mais velhos cuidando dos mais novos, que cuidam dos mais novos ainda, e nós temos os nossos deveres, sim, perante todos eles, e cada um fazendo no seu tempo, com certeza, a gente vai conseguir transformar essa terra num lar para todos eles, com vida em abundância, já que Jesus falava tanto sobre isso. E Francisco, nada mais, nada menos, ele proclamava o evangelho a toda criatura, ele falava para uma árvore sobre Jesus, ele cantava o evangelho para os peixes se aproximarem, ele libertava as andorinhas do massacre e do sacrifício, e libertava elas para a natureza. Ele não vestia sandálias porque ele não queria machucar a irmã Pedra, e por aí vai. Francisco era toda essa simbologia do que nós podemos ser. Ele era o homem do futuro há 800 anos atrás. Então, deixo para vocês esse exemplo maravilhoso de como a gente deve tratar nossos irmãos. Então, no amar ao próximo, lembre-se de nós. Muita gratidão, pessoal, de verdade, profundamente grata por essa oportunidade de falar deles. E aqui estão todas as nossas redes sociais lá do MOVE, para quem se interessar. Temos site, Instagram, Facebook, YouTube, aplicativo, Spotify e no Telegram também nós temos um grupo de estudos por lá, para quem também tiver interesse. Muito obrigada a todos, um beijo aos meus amigos cariocas e tamo junto. Paz e bem. Amado Pai, muito agradecidos estamos pelos esclarecimentos que recebemos hoje. Que possamos vivenciar esses ensinamentos recebidos, transformando-os em reais ações no bem. Que a Tua paz envolva a todos nós e que a esperança em um porvir melhor se faça a nossa maior motivação para continuarmos na luta. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.